Oi, gente, tenho novas notícias. Então seja bem-vinda ao quadro Últimas Notícias. Um caminhão explodiu na madrugada deste sábado 8 Auti 2022 sobre a ponte que liga a Rússia à Crimeia, causando danos graves à estrutura. Essa é a única ligação por terra entre os dois territórios e o principal acesso de Moscou às regiões capturadas no sul da Ucrânia. Tem mais informações em vídeos. A ponte da Crimeia foi parcialmente destruída neste sábado por uma enorme explosão. A ponte é uma infraestrutura importante e simbólica que liga a Rússia à península, anexada em 2014. O governo em Moscou atribui a explosão a um caminhão-bomba. Imagens de câmeras de segurança mostram as chamas e uma enorme coluna de fumaça. Os investigadores russos disseram que 3 pessoas morreram. As vítimas estavam em um carro de passageiros que passava perto do caminhão no momento da explosão. 2 faixas rodoviárias foram danificadas, mas o arco da ponte não. O tráfego de carros e ônibus foi retomado na única via que permaneceu intacta. A ponte foi construída com grande custo por ordem do presidente russo Vladimir Putin para ligar a península anexada ao território russo. A infraestrutura é usada principalmente para transportar equipamentos militares ao exército russo que luta na Ucrânia. Também neste sábado, o exército russo anunciou a nomeação de um novo comandante para o que chama de Operação Militar Especial na Ucrânia. Depois de uma série de derrotas no terreno e crescente descontentamento entre a elite russa, foi nomeado o general do exército Sergei Surovikin. O general, de 55 anos, é um veterano da Guerra Civil no Tajiquistão nos anos 90, da Segunda Guerra na Chechênia nos anos 2000 e da intervenção russa na Síria, lançada em 2015. Essas foram as informações que obtém vídeos. Segundo autoridades russas, um caminhão explodiu e incendiou 7 tanques de um trem de carga que transportava combustível. 3 pessoas morreram no incidente, ainda de acordo com a Rússia. O Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia disse que o incêndio foi causado por uma bomba detonada no caminhão. Um trecho da parte rodoviária da ponte teria desmoronado. Não houve danos ao arco sobre o trecho navegável. Um homem e uma mulher que estavam em um veículo que passava na ponte foram mortos pela explosão e seus corpos foram recuperados, afirmou o comitê, sem fornecer detalhes sobre a terceira vítima. Nas redes sociais, o jornalista ucraniano Oleksiy Soroky postou um vídeo que seria do momento da explosão. A ponte rodoviária e ferroviária, construída por ordem do presidente Vladimir Putin, inaugurada em 2018, é a única via ligando a Crimeia à Rússia, sendo atualmente usada principalmente para transportar equipamentos militares para as forças armadas russas na guerra contra a Ucrânia. Repercussão: o conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak afirmou no Twitter que este seria o começo. Ele não fez nenhuma conexão direta com o incêndio da ponte da Crimeia, mas escreveu: tudo o que é ilegal deve ser destruído, tudo o que foi roubado deve ser devolvido à Ucrânia, tudo o que está ocupado pela Rússia deve ser expulso. O Ministério do Exterior da Rússia disse neste sábado que a reação da Ucrânia à explosão na ponte que liga a Crimeia ao continente mostrou a natureza terrorista de Kiev. A reação do regime de Kiev à destruição da infraestrutura civil mostra sua natureza terrorista, disse no Telegram porta-voz do ministério, Maria Zakharova. Putin ordenou uma investigação oficial sobre a causa do incêndio. O Kremlin já havia alertado contra um bombardeio da ponte de 18 quilômetros e tinha ameaçado responder a uma ação do gênero com ataques a centros de comando na capital ucraniana, Kiev. Entenda a importância da ponte entre Rússia e Crimeia, que foi destruída por bombas. Consegui mais informações em vídeo. Vamos falar sobre esse caso, mais esse capítulo da guerra, com o professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade de Harvard, Vitélio Brulin. Muito obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor. Queria que o senhor explicasse, a importância dessa ponte para a Rússia. A gente sabe ali, dessa região da Crimeia, como ela foi simbólica, toda a incorporação em 2014, a construção da ponte em 2018, e o que isso significa para a guerra a partir de agora. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos. Bom, a ponte tem uma função logística crucial nessa guerra. Para a gente ter uma ideia, logo no início da ofensiva, em 24 de fevereiro, essa ponte transportou tropas muito rapidamente que tomaram
Kherson, a região de Kherson, em março. A ponte transporta 80% das tropas e do material bélico que é utilizado no sul da Ucrânia, que é justamente uma das áreas que vem sofrendo um contra-ataque forte nesse momento, especialmente em Kherson, também em Zaporizhia, onde a Rússia não tem nem a capital daquele oblast. Então, para a Rússia, é um revés muito forte. A estimativa é que essa ponte custou 5 bilhões de dólares para ser construída. Ou era a ponte mais extensa da Europa, como vocês mostraram aí, com 19 quilômetros. Agora, veja a situação, porque esse caminhão que eles dizem que, né, os russos alegam que a explosão foi proveniente do caminhão, mas o caminhão estava do lado russo da ponte. Esse caminhão passou pelo sistema de segurança russo. Como que ele passou? Existe uma desconfiança de que sabotadores que estão em território russo, junto com pessoas russas insatisfeitas com essa guerra, tenham promovido esse ataque. A outra possibilidade, que ainda está sendo investigada, é de que o ataque tenha sido feito por mar, por sabotadores ucranianos, que tenham se infiltrado debaixo da ponte e tenham feito essa explosão de baixo para cima. De qualquer forma, um revés forte para Putin, porque ele mesmo inaugurou essa ponte em 2018, ela levou 4 anos para ser construída, e ele vai ter que responder, ele está sendo cobrado. E neste caso, Bárbara, os russos já assumiram, né, que esse ataque foi feito pela Ucrânia. A Ucrânia ainda não assumiu o ataque, mas no caso, por exemplo, do Moskva, que foi um cruzador que a Ucrânia afundou no Mar Negro, a Rússia alegou que aquilo tinha sido um acidente. E em outros ataques na Crimeia, como na base de Saki, por exemplo, os russos disseram que tinha sido um acidente. Então, nesse momento, ninguém está dizendo que foi um acidente e os russos vão ter que responder e provavelmente responderão atacando regiões civis. Pois é, eu queria continuar falando sobre isso, né? Para além da interrupção da comunicação dessas duas áreas, né? Então tem um problema físico ali de transporte, né? De tropas, de suprimento, seja lá do que for, mas o que isso significa daqui para frente, né? Pode mudar o rumo da guerra, pode haver uma contraofensiva maior? Pois é, a ponte, ela tem 2 vias, uma via é rodoviária e uma via é para uso de trens. A Rússia alega que a via para uso de trens não foi interrompida. Essa é a principal para transporte logístico para a guerra. Para a gente ter uma ideia de como isso é importante, as tropas que passam por ali, elas saem da região de Krasnodar e elas passam por cerca de 400 quilômetros de rodovias novas para chegar até Kherson, onde agora acontece essa contraofensiva forte da Ucrânia. Se a ponte for realmente interrompida, vai ficar muito difícil para os russos manterem a força de combate, então teriam que mandar da região de Rostov, na Rússia, passando ali por Mariupol e Melitopol, onde tem muitos sabotadores que poderiam atacar os comboios e cruzar 600 quilômetros de estradas destruídas para chegar na mesma região. É muito mais complicado para a Rússia manter o esforço de guerra ali. Agora, existe uma questão também política, porque o ex-presidente da Rússia, o Medvedev, já tinha dito várias vezes, ele falou isso em julho, inclusive, que qualquer ataque à Crimeia seria considerado um ataque à Rússia. E note que quase ninguém reconhece a Crimeia como uma área realmente russa, né? Poucos países do mundo reconhecem isso, dentre eles Nicarágua, Cuba, Síria, Coreia do Norte, quase ninguém reconhece. Inclusive, os países da OTAN, os Estados Unidos e a Ucrânia também não reconhecem. A Ucrânia move uma ação contra a Rússia na Corte Internacional de Justiça, que é a Corte da ONU, para reaver essa área. Então, por mais que a Ucrânia tenha afirmado que não usaria as armas do Ocidente para atacar a Rússia, o Ocidente não reconhece a Crimeia como uma região russa. Como os russos vão responder, ainda é uma incógnita. Hoje cedo, o Sergei Lavrov disse que a Rússia não pretende ir para uma terceira guerra mundial, que isso é impensável. Então, as declarações dele são contraditórias com as declarações do Putin, que fala em armas nucleares, e também com as declarações do ex-presidente Medvedev. E esse foi o vídeo de hoje.
Espero quem gostar. Se gostar, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo e fui!